Bom dia, gente. Lu, Isabel, Manu, Dequinho, já tá acordado também. Gente, decidi acordar hoje um pouco mais cedo pra fazer live, né? Porque tá ficando cada vez mais complicado. Minha agenda tá aumentando de atendimento, tô voltando, né, a fazer bastante atendimento. Tenho que estar com o Joaquim. Eu falei, cara, pra eu conseguir fazer essas lives eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo. E hoje a gente vai falar sobre isso, como a rigidez, a autoagressão, né, a forma que a gente se relaciona com nós mesmos impacta diretamente na nossa saúde emocional. Então, muitas pessoas que vivem ansiedade, né, têm pensamentos que eu vou trazer aqui hoje, né, alguns aspectos de pensamento que deixam elas mais ansiosas, que é, na verdade, né, uma autoagressão, uma autodesqualificação, uma autoagressão. A gente precisa estar muito atento à forma que a gente se comporta internamente. A gente tem um mundo dentro da cabeça, né? A gente tem um mundo dentro da nossa cabeça que determina a forma que a gente se sente e a forma que a gente age na vida. A forma que a gente percebe as situações, né? E como que a gente reage a essas situações. E isso determina o nosso humor, né? Determina o nosso humor. Então, muitas vezes a gente tá aqui tentando melhorar a nossa vida externa, acordando cedo, trabalhando, né, fazendo novos amigos, se desenvolvendo na relação, enfim, se movimentando, buscando uma melhora externa. Mas muitas pessoas não têm consciência de que sem um desenvolvimento interno, sem uma mudança de cultura interna, quer dizer o quê? A forma que você lida com você mesmo e com a sua humanidade. Sem essa mudança, você vai continuar insegura, ansiosa, negativa. Então, hoje, enquanto adultos, a nossa função é a gente conseguir olhar para nós, olhar para aquilo que a gente carrega de destrutivo, né, historicamente na nossa vida, se responsabilizar por isso, para que a gente possa amadurecer, romper, desenvolver novas habilidades. Não dá pra gente ficar com um olhar, né, de mas eu aprendi assim, é assim que eu sou, é isso, porque isso nos leva para caminhos muito destrutivos, tá? Então a gente vai falar hoje aqui sobre 5 formas que você está sendo dura e agressiva com você mesmo. E como isso te adoece, como isso vai te deixar sempre ansioso, ansiosa, insegura, tá? Esse talvez seja o aspecto, né, mais importante do processo terapêutico. Não é só a mudança de padrões externos, é a mudança de padrão interno. Porque a gente entende que quando a gente muda internamente, todas as formas que a gente escolhe, decide, age, percebe a vida mudam também. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, até abrir aqui para ler para vocês, de Maslow, que fala assim: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. Ou seja, para que a gente mude, para que a nossa vida de fato melhore, não é só sobre os aspectos externos. É sobre mudar a nossa forma de se perceber, a nossa forma de se relacionar com nós mesmos. Porque o que basicamente acontece, né, com o trauma que faz ele ser tão devastador, tão destrutivo? Não é só a dor que eu vivi lá um dia. E aí, gente, quando a gente fala de trauma, muita gente pensa assim: nossa, alguma coisa muito grandiosa e péssima que aconteceu. Não, o trauma, às vezes, é um padrão destrutivo que acontece rotineiramente e que vai ali machucando, até eu me sentir negativo sobre aquilo. Por exemplo, eu tenho lá uma mãe que diariamente me critica. Eu vou olhar para aquilo e vou achar normal, mas aquilo diariamente vai me machucando a ponto de eu começar a me olhar de uma forma negativa. Falar, tem um problema comigo. A criança, ela não tem essa habilidade de distinguir, isso é dela, não é meu. Então ela começa, tem algum problema comigo. Eu não sou bom o suficiente, eu não posso confiar em mim. Tá? Eu dei aqui um exemplo, mas podem ser milhares de coisas. Pode ser um abandono, pode ser rejeições, pode ser o bullying na escola, o isolamento, né? A rejeição na escola,
podem ser tantas questões sociais quanto questões familiares que vão aí impactando a forma que a gente se percebe. Isso é a coisa mais agressiva do trauma. Porque ela não é só a situação em si, é o que isso gera na sua mente. E aí, se a gente não para hoje como adulto para olhar, a gente tá lá reproduzindo as coisas daquela criança de anos atrás. A gente tá lá com uma autoimagem antiga de uma criança que não podia se defender, de uma criança que não entendia das coisas, de uma criança que não entendia das coisas no sentido de dar responsabilidade para quem se é, né? Então ela estava sempre se responsabilizando. Ou seja, chega numa fase adulta com uma cultura mental extremamente negativa, com um olhar extremamente pessimista e negativo sobre você. Então você pode ter um bom emprego, você pode se exercitar para alcançar o corpo que você deseja, você pode ter um casamento, você pode ter filhos, você pode ter tudo que é socialmente dito para você ser feliz e você não ser feliz. Porque tá faltando você conquistar uma pessoa ainda nesse caminho, que é você mesmo. E essa é a pessoa que vai determinar o resto da sua vida. Então, o que a gente geralmente faz com a insegurança? A gente tem uma insegurança e aí a gente tenta resolver a nossa insegurança conquistando o outro. Então a gente começa a tentar resolver a nossa insegurança como? Conquistando e buscando a aprovação, a aceitação do outro. Então a gente quer aprovação, aceitação do outro, aceitação. Enquanto isso, na nossa mente, aqui no nosso mundo interior, a gente tá com uma cultura de autoagressão, de autopunição, de desqualificação. A gente tá com uma cultura negativa, pessimista pra gente. Então, não adianta conquistar o outro. Não adianta, não é sobre você encontrar alguém para te amar. É sobre você confiar que merece ser amada. Você pode encontrar uma pessoa para te amar, mas você não se sentir boa o suficiente para ser amada. Você vai usufruir desse amor? Você vai usufruir, você vai aproveitar desse amor? Não vai. Então, hoje, gente, eu trouxe aqui, tá? 5 sinais, 5 vivências de autoagressão que vão te deixar mais ansiosa. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de mundo interior. Então, assim, hoje a gente já sabe que uma das habilidades mais poderosas é a inteligência emocional. E a gente só vai ter inteligência emocional para lidar com as situações, para lidar com a nossa humanidade, se a gente tiver uma boa autoestima. Se a gente tiver uma boa autoestima, tá? Então, a Edi tá falando aqui, me sinto assim, a Fê, como reverter isso? Fê, eu vou estar falando aqui quais são os sinais e a gente vai estar falando junto sobre como reverter. Mas já é bom adiantar. A gente precisa de atenção, a gente precisa de investimento de tempo, de energia. A gente gasta toda a nossa energia, nosso tempo, muito com as coisas externas, né? Muito com as coisas externas. Então, com a família, com o trabalho. Uma das motivações da terapia é exatamente essa. É você aprender a fazer essa autoanálise. É você aprender a ter um tempo para você. Porque a gente sai tão distraído de nós mesmos na vida que a gente fica automaticamente nessas autoagressões, né? Sem parar para se olhar. Qualquer coisa que você quer mudar, você não precisa de colocar energia. Você não precisa estar atento. Você não precisa ficar lá corrigindo. Você não precisa ficar lá... Por exemplo, você tá educando lá o seu filho, né? E aí ele tá com dificuldade de dormir. Você não vai ficar lá dias e dias fazendo uma rotina, fazendo uma coisa, até ele acostumar a dormir bem de novo. Só que a gente não aprende a gastar essa energia e esse cuidado com a gente. A gente aprende a fazer isso sempre externamente e nunca para nós. Sem perceber o impacto que isso tem na nossa vida. Porque quem entra em terapia, né, e começa a desenvolver essa habilidade... começa a usufruir tanto dessa habilidade e começa a sentir de fato o quanto a sua vida tá ficando melhor, que ela começa então a dar energia e dar valor para isso. Começa a colocar energia e dar valor para isso. Então a gente precisa aprender a olhar, né, para esses sinais que eu vou trazer aqui, entendendo que eles são consequência de dores, de traumas que hoje você reproduz. Então, o que um dia foi repressão externa, o que um dia as pessoas te reprimiram e te desqualificaram, hoje você se reprime e se desqualifica. Então, a gente precisa trazer um tom de empatia com você. Entende? A gente precisa fazer você se conectar lá com a sua criança ferida para que você consiga
né, ter disposição, energia, que é o que a empatia gera, para construir uma nova forma de se perceber e de se relacionar consigo mesma, né? Então, isso é uma habilidade a ser desenvolvida, tá, Fê? Que precisa disso, precisa de conhecimento, precisa de energia, de dedicação, tá bem? De compreensão, que dor é essa? Aí a gente vai conversar agora juntos sobre isso. Então, o primeiro aspecto, tá? Eu tô olhando aqui pro lado, que eu anotei aqui do lado, gente. Primeiro aspecto, qual sinal que mostra você sendo dura demais com você e que ajuda você num processo de ansiedade. Pensa sempre que o que fez não foi bom o suficiente. Então, essa questão da produtividade, da gente ser extremamente útil, produtivo no nosso dia a dia, isso é uma exigência que está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Junto com a tecnologia, a gente está cada vez precisando ser mais útil. Por exemplo, você vê, antigamente a gente ligava, né? No telefone. A gente ligava e aí se a pessoa não tava, a gente tinha que esperar. Hoje em dia a gente tá respondendo mensagem, a gente tá trabalhando, a gente tá cuidando, a gente tá... a própria questão do trabalho, né, tecnológico, a gente tem que fazer e pode fazer mais coisas. Então, assim, sempre existiu essa questão, né, das pessoas viciadas no fazer. Das pessoas que se determinam, se definem a partir do quanto fazem. Isso sempre existiu. Mas a gente tá numa cultura de produtividade, onde o sucesso profissional é uma coisa extremamente importante, mais importante do que qualquer coisa. A gente vê cada vez mais pessoas distantes, né, das suas relações, só pra viver trabalhando. Não tô falando que trabalhar é importante, gente. É muito importante, né? Mas as pessoas estão cada vez mais condicionadas, codependentes. Então, o que eu escuto cada vez mais? Insatisfação. Às vezes a pessoa fez. Durante o dia fez milhares de coisas e ela chega no fim do dia e fala, eu não fiz tal e tal coisa. E ela tá sempre se punindo e se agredindo e se desqualificando, porque ela não atingiu expectativas ilusórias. Isso no dia que ela tá bem, tá, gente? Porque assim, no dia que a gente tá emocionalmente bem, a gente vai ser mais produtivo. Natural. Só que dentro da nossa humanidade, nós somos seres emocionais. Então vai ter um dia ou outro que eu não vou estar tão bem. Que eu vou estar um pouquinho mais angustiada, que eu vou estar um pouco mais devagar, porque eu tô, né, minhas emoções impactam aqui na minha velocidade de raciocínio. Aí pronto, aí nesse dia essa pessoa ao invés dela se acolher, porque ela tá às vezes num dia difícil, tá vivendo uma situação desafiadora, ao invés dela se acolher, se compreender, para que ela acorde no dia seguinte melhor, renovada. Não, essa pessoa se agride ainda mais. Então essa alienação dessa relação com você, como se você fosse uma máquina. E aí quando você tem necessidades e emoções que fazem de fato você ir um pouco mais devagar, isso se torna uma motivação para você se agredir mais, para você se desqualificar mais, para você ficar mais insatisfeita com você. Então, muitas pessoas se definem pelo quanto fazem. E isso deixa elas muito distante da sua humanidade. Muito distante. Porque tudo que vem da sua humanidade, seja necessidades, emoções, se torna um problema. Se torna um problema, porque ela só quer estar bem pra estar trabalhando, pra estar fazendo, pra estar resolvendo, pra estar cuidando, pra estar agindo sem fim. Então isso é uma desconexão. Aí o que acontece geralmente? Essa pessoa se agride um dia, se agride outro dia, se agride. Aí sabe o que vai acontecer no momento? Ela vai ter que parar. A mente dela vai literalmente pifar. Literalmente. Entrar numa estafa. Isso quando ela não entra num processo de fato ansioso, num transtorno de ansiedade. E aí a mente dela obriga ela a parar. Então, muito dos processos de somatização vem dessas necessidades não atendidas, né? Vem dessas atitudes de autoagressão que a pessoa não tem consciência, então ela fica lá se agredindo, se expondo, e aí adoece. E é aquele adoecimento que quer dizer algo. Já recebi muitas pessoas, né, no consultório, adoecidas a partir da relação com o fazer. E aí, quando eu falo com fazer, gente, às vezes nem é só
profissional. É uma pessoa que ela tem que estar o tempo todo fazendo algo. Então, ela trabalhou, aí ela tem que ir pra academia, aí ela tem que chegar até arrumar toda a casa. Ela não tem permissão de descansar, ela não tem permissão de sentir, ela não tem permissão de avaliar o que é melhor pra ela. Ela simplesmente tem que estar fazendo o tempo todo. Então, é uma pessoa que 100% das vezes vai estar insatisfeita. Sempre com a sensação de que ela poderia ter feito mais. Então, essa repetição muitas e muitas e muitas vezes adoece, e essa doença quer dizer algo pra ela. Que é, olha, aquilo que aconteceu foi dolorido e você não resolveu. Olha, eu preciso descansar, eu tô sobrecarregada. Olha, você precisa cuidar da sua relação, a sua relação tá ruim e você não tá olhando pra ela, porque você tá o tempo todo só fazendo. Tá? Então, essa é sim uma forma de autopunição, de autoagressão, né? Aonde se você se sente constantemente insatisfeita, por mais que você faça, ou quando você fica punitiva nos dias que você não consegue fazer tanto porque você tá emocionalmente com uma necessidade, com um sentimento, entenda, isso é uma autoagressão, isso é uma alienação, isso é uma desconexão de você com você mesma. Isso vai te adoecer. Vai te adoecer, não tem jeito. Você tá desconectada de você. Desconectada da sua humanidade. O que faz a gente ser produtiva e ir longe, né? Porque a questão é muito mais do que intensidade. A questão é constância. Se você não tem constância, né? Você para, você trava. Isso não vai te ajudar a ir longe. Então, a questão de você ir nessa intensidade onde você se abandona e se agride é que a pausa vai ser muito mais dolorida, porque a pausa provavelmente vai vir por causa de um adoecimento. E vai ser muito mais longa. Então, o que traz força pra gente, diferente do que muita gente acha, é a gente ter inteligência emocional, é a gente estar conectado com a gente, é a gente saber o momento de descansar, é a gente saber o momento de cuidar da gente, pra depois continuar a caminhada. Então, isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa estar atenta. E isso é uma habilidade de conexão consigo, que a gente não foi educada. A gente não foi educada para isso. A gente foi educado a ser produtivo para ser admirado. Seja produtivo para as pessoas admirarem você. Seja produtivo porque isso que é importante, porque é isso que te dá valor. É isso que você foi ensinado. Você não foi ensinado a olhe para o momento em que você precisa de uma pausa, que você precisa de descanso. Tudo bem, você não perde valor por causa disso. Você não é uma pessoa fraca porque você precisa pausar, descansar. Entende? Então, essa habilidade, ressignificação sobre a sua humanidade é importante para que você não entre aí num processo de adoecimento de ansiedade, tá? Então, muitas pessoas adoecem, né, desenvolvem transtorno de ansiedade por essa insatisfação constante, autopunição e exigência de produtividade, tá? Vamos ficar atento a isso. Número 2, fica dias se punindo por causa de uma falha, de um erro. Gente, é claro que existem níveis de erro, né? Então, assim, existem coisas que a gente faz de forma contínua e agressiva. E quando a ficha cai, é óbvio que aquilo vai doer muito, né? E vai demorar pra curar. Mas existem pessoas, e às vezes a gente vai precisar até de um processo terapêutico pra poder ajudar a gente a se perdoar nesse processo, né? Então, por exemplo, há uma pessoa que passou anos traindo lá parceiro, e aí, de repente, essa relação acaba, e essa pessoa entende a sua falha, e vai sofrer. Ok, esse vai ser um sofrimento mais longo, porque é isso, né? Ela vai ter que se responsabilizar por isso, vai ter que ver o quanto ela foi destrutiva, né? É um processo mais longo. Mas eu tô falando aqui sobre falhas diárias, cotidianas, sobre coisas pequenas. Sabe, falhas pequenas? Do tipo, você foi e aí mandou um relatório e aí esqueceu de anexar alguma coisa. Aí alguém foi falar, você esqueceu de anexar, você vai lá e anexa. Tem gente que vai ficar se punindo por causa disso. Como eu fui burro? O que a pessoa pensou de mim? Por que eu fiz desse jeito? Por que não? Por que... Perfeccionismo, né, gente? A fantasia de que você só é bom se for perfeito. Olha o grau de exigência e autoagressão que tem nessa fantasia. Você vai ficar a vida inteira se punindo e se agredindo.
Porque isso está intrínseco na sua humanidade. Intrínseco na sua humanidade. Vai ter uma... Oi, voltou? Deu uma travada aqui pra mim. Não sei se pra vocês tinha travado também. Tinha travado pra vocês? Então, vamos lá. Então, tem gente... E isso tá intrínseco na nossa humanidade. Se a gente tá aprendendo algo, não tem como a gente pular degrau, né? A gente vai precisar passar pelo processo. Então, o que acontece muitas vezes? Esse perfeccionismo, essa autopunição, faz muitas pessoas se tornarem desistentes. Desistentes do processo. Por quê? Porque elas têm que lidar ali com a falha delas, com a humanidade delas. E aí elas pegam isso e são tão duras e tão rígidas e tão agressivas consigo mesmas nesse processo que elas desistem. Que elas não vão além. Né? Por quê? Porque isso é desestimulante. Porque o que eu começo a me conectar? Essa tentativa tá me gerando dor. Tá me gerando tanta dor, eu ter que lidar com a minha humanidade, que é melhor não ir. Que é melhor não fazer. Entende? Isso para processos práticos e isso para processos emocionais. Muitas vezes as pessoas chegam, né, na terapia e começam a ter consciência de vivências destrutivas, seja com ela, seja com outro. Ao invés dela pegar essa consciência e falar, ok, eu entendo que eu desenvolvi essa atitude agressiva, desqualificativa com o outro, a partir disso, e eu quero melhorar, e eu quero me desenvolver, e eu quero... Não, essa pessoa começa a se punir. Nossa, mas como eu sou péssima, como eu sou horrível, como eu sou não sei o quê, como eu sou nananã, como eu não... Aí ela começa numa punição tão grande que qual é o desejo dela? Desconectar dessa consciência. Desconectar dessa consciência. Ela não quer lidar com essa consciência, porque ela tá se punindo tanto com essa descoberta. E tem gente que faz isso na terapia. Entende um processo seu destrutivo, e aí ela começa um processo tão grande de autopunição que ela não quer se conectar mais. E isso é um dos grandes desafios da terapia, gente. Porque quando a gente vai pra terapia, a gente vai se olhar, a gente vai se ver, a gente vai se responsabilizar. Então a gente vai desde aprender a se acolher e se perceber, até a se responsabilizar pelos nossos processos destrutivos. Só que se a gente usa dessa consciência pra ficar se punindo, pra ficar se agredindo, ao invés de entender historicamente isso na minha vida, esse aprendizado, essa referência, e trabalhar para então eu mudar a partir da consciência, eu fazer uma transformação, uma mudança, não. Tem muita gente que primeiro pega essa informação pra ficar, se punindo. Aí a terapia vai ser atraente? Não vai. Eu quero me distanciar disso, porque eu pego aquela informação pra me agredir e pra me punir. Né? Então isso acontece em questões práticas e em questões emocionais. A gente tem que estar atento. A gente tem que pegar uma falha, olhar pra ela, dói, frustra? Sim, dói e frustra. Mas a questão está no que a gente faz com essa dor e com essa frustração. A gente usa para se destruir. Dor é diferente de destrutividade. São duas coisas diferentes. A gente pode viver a dor de uma forma saudável. E a gente pode usar da dor para uma coisa destrutiva, para uma ação destrutiva. Então a gente usa dessa dor para se punir, se agredir, se desqualificar. Ou a gente usa dessa dor para se responsabilizar e mudar, e desenvolver. E fazer algo novo. Isso aqui é saudável, tá? Então, desde coisas mais significativas, a gente pode desenvolver essa inteligência, essa habilidade, até coisas pequenas. E aí, coisas pequenas, né, gente, precisa desenvolver mais rapidamente essa habilidade. Porque se você for ficar, né, se punindo por, sei lá, eu tô aqui como mãe, e aí chegou a noite, eu esqueci de dar o remédio da manhã. E eu ficar usando isso pra ficar me chamando de uma mãe ruim, de uma mãe não sei o quê, e não levar em consideração tudo que tá envolvido, né? Que é, você trabalha, você tem que correr pra não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. E aí você tratar aquilo como uma falha. O que eu posso fazer pra não esquecer mais que eu esqueci? Eu botar o celular aqui pra despertar. Você vai fazer disso uma autoagressão. E olha assim, uma coisa desproporcional. E isso acontece muito, gente. Esse tipo de perfeccionismo que faz você sempre estar se agredindo, sempre encontrando motivos pra falar pra você que você não é bom o suficiente, que tem algo de errado com você, né? Essa autopunição é um vício que você aprendeu. Você aprendeu a partir de uma punição externa a se punir. Por isso a gente fala assim, terapia, quando a gente fala sobre os pais, não tem a ver com culpar os pais. Não tem a ver com culpar os pais, tem a ver com
entender a dinâmica para que você possa se responsabilizar hoje pelas suas necessidades e pela sua dinâmica. Entender historicamente essa dinâmica, para que você possa se responsabilizar. Por quê? Porque responsabilidade é poder. Não é sobre sair da casa dos pais. Porque a sua mente vai com você para onde você for. Uma coisa que é muito comum, né, gente, é as pessoas quererem mudar de país. Então, assim, a pessoa não tá acontecendo um monte de questão aqui no país dela. E aí ela quer mudar de país. Ela fantasia que se ela for para outro país, tudo vai mudar. A vida vai ser diferente. Ela vai ser feliz. Tudo vai ser diferente, tudo vai melhorar. E o que acontece? Muitas vezes, e eu já atendi algumas vezes isso, a pessoa chega lá e ela continua sendo ela. Então ela continua insegura, se punindo, sendo exigente, sentindo que ela não dá conta, né, se agredindo em qualquer falha. Ela continua sendo ela. Então não adianta ela sair do lugar e ir para outro se ela não mudou ela mesma. Então se ela tá levando essa cultura destrutiva que ela aprendeu na mente dela, e ela tá indo pra lá. E ela chega lá e reproduz e vive a mesma coisa. É a questão do padrão que a gente fala, né? Não é sobre você mudar, por exemplo, uma relação. Ah, essa é uma relação destrutiva pra mim. Sair de uma relação destrutiva é o primeiro passo. Mas entender como você participou dessa relação destrutiva é o que de fato vai te garantir você não virar a esquina ali e viver outra relação destrutiva. É essa mudança de percepção e cultura interna, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão da autopunição. Muito atento a essa questão da autopunição. Porque isso vai gerando uma ansiedade. Porque olha só, até agora o que a gente viu? Eu tenho que ser uma máquina, produzir independente do que eu sinto e do que eu preciso. E eu não posso errar. Eu preciso... Tudo isso tira você da sua humanidade. Ou seja, tudo isso são exigências de você ser algo que você não é. Então, tudo isso vai te gerar o quê? Uma angústia, uma ansiedade. Porque você tá indo contra a sua própria natureza. Você tá exigindo ser... Ou seja, eu só sou bom o suficiente se eu não for eu mesmo. Se eu não for humano. Parte da inteligência emocional é fazer as pazes com a nossa humanidade. É conseguir olhar para uma falha cotidiana com mais leveza, com mais compreensão, com mais empatia, faz você caminhar mais rápido, encontrar soluções, né? Sair do problema em si, buscar soluções. Muitas pessoas ficam presas no problema. Presas no problema. Porque isso é uma forma de autopunição. Eu errei. Ah, mas como é que você pode... Não, porque se eu fiz isso, porque eu podia ter feito aquilo... Ela não quer sair do problema. Ela não quer sair do entendimento que ela foi ruim pra ela mesma, ou que ela foi ruim, que ela não deu conta, que ela não pode confiar nela. Ela não quer sair disso, ela quer ficar no problema, ela não quer ir pra solução. Né? Muitas vezes as pessoas chegam à terapia e não é uma questão de você dar solução pras pessoas. Porque você pode dar 1 milhão de solução pra ela e ela vai encontrar um problema pra todas essas soluções. É uma questão dela sentir que ela merece uma solução. De que ela merece viver bem. Que ela está se destruindo nessa autoexigência. Onde nada é bom o suficiente pra ela. Então não é sobre encontrar soluções. É sobre mudar a forma que você se percebe. Fazer as pazes com a sua humanidade. Isso é fundamental pra gente ter inteligência emocional e lidar com as frustrações com mais habilidade. O que acontece com essa exigência de ser tudo menos humano? Ser uma máquina que não erra, que está sempre produtivo. O que acontece nesse processo, né, de alienação da sua humanidade? Você está o tempo todo conferindo que você não é boa o suficiente para ser aquilo. Então você está muito mais conectado ao negativo e muito menos resiliente. Né? Ao invés de eu pegar aquela situação e resolver e gerar solução e chegar no fim do dia, aquilo já passou, aquilo já não é uma questão mais. Não, eu fico ali remoendo e me punindo. Tem chance, gente, disso me levar para um lugar positivo, para um lugar saudável? Não tem. Hoje a gente sabe que uma das coisas mais poderosas da inteligência emocional é exatamente por causa disso. Porque não é o que acontece, é o que eu faço com isso. Eu aprendo, eu busco soluções, eu resolvo, eu melhoro, ou eu puno. Tá? Então, muitas pessoas vivem reproduzindo as agressões externas nas agressões internas, autopunição. Terceiro, chama suas emoções e necessidades de bobagem. Ai, gente, mas isso é tão normal.
tão normal, assim, a níveis extremamente agressivos. Do tipo, a pessoa passou por uma situação extremamente difícil, vamos dizer lá, um divórcio, que teve traição, que teve não sei o que, nananã. Passa 2 meses, a pessoa fala assim, não acredito que eu ainda tô sofrendo com isso. Já passou 2 meses, eu ainda tô sofrendo com isso. Não acredito. Mas eu sou muito boba. Mas eu sou muito não sei o quê. Mas eu sou muito nananã. Desqualifica as suas próprias emoções e necessidades. Olha como se aquilo fosse fraqueza. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Dor não é fraqueza. Dor é dor. E ela não vai sumir porque você está chamando ela de boba, de sei lá o quê. Não vai. Não vai. Pessoas em situações extremamente difíceis que choram e desqualificam o choro. Do tipo, ai, eu tô muito... Sei lá, eu tô muito... sei lá, muito emocional. Eu tô muito... Sabe, de uma forma desqualificativa consigo mesmo? Ao invés de... E aí entenda, tá, gente? Toda vez que a gente desqualifica as nossas necessidades e as nossas emoções, a gente tá tentando empurrar elas pra debaixo do tapete. É a pior coisa que você pode fazer. Toda vez que você empurra as suas emoções e necessidades pra debaixo do tapete, aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: tudo aquilo que você não enfrenta, você vai viver como destino. Então tudo aquilo que você joga pra debaixo do tapete vai, em algum momento, explodir a sua vida. Vai, em algum momento, se intensificar na sua vida. Você vai viver isso como destino. Ao invés de você pegar essa dor, pegar essa necessidade, atender, cuidar, resolver, fechar o ciclo e seguir em frente, não. Eu chamo de bobagem, eu falo que é fraqueza, eu quero, sabe? As minhas necessidades e emoções são inconvenientes na minha vida. Ou seja, eu sou inconveniente na minha vida. De novo, né? Essa tentativa de ser algo que não humano. Então eu vou lá e acho aquilo inconveniente, desqualifico, chamo de bobagem, de besteira, de fraqueza, boto pra debaixo do tapete. Não olho pra aquela dor. Não significo aquela dor. Às vezes aquela dor tá me avisando, me falando sobre algo. E daqui a pouco eu tô repetindo. Vivendo de novo essa dor. Como destino. Aí eu vou falar, nossa, mas isso sempre acontece na minha vida. Eu não entendo por quê. É sempre assim comigo. Sempre acontece comigo. Mas porque eu não tô lidando com isso. Porque eu tô lá desqualificando. Chama de besteira. Então isso vai repetir. Porque eu não resolvi. Nossas coisas não acontecem ao acaso. Acontecem. Quando eu falo não acontece ao acaso, não acontecem mesmo. Não é uma questão de uma força do destino. Né, gente? É uma questão de padrão. A dor, ela é como se a dor estivesse chamando a gente. Ela tá falando algo. A dor é um sentimento, assim como a alegria. O que a alegria tá te falando? Isso é muito bom. Eu quero mais. Que legal. Que gostoso viver isso. O que o afeto te fala? Nossa, essa pessoa é importante pra mim. Essa pessoa me faz sentir bem. O que a dor te fala? Isso não é bom. Tem alguma coisa destrutiva nisso. Isso é um problema. Né? Isso era importante pra mim e foi frustrado. Quando você não olha, acolhe e vive esse processo da dor para ela se fechar, para ela se curar, e isso é um processo, você coloca isso pra debaixo do tapete porque você não quer lidar com a sua humanidade, porque você acha isso bobagem, fraqueza ou sei lá o quê. Quando você faz isso, isso é uma energia oprimida. Então, tem uma energia de dor oprimida dentro de você. Isso vai te deixar menos resiliente, vai deixar resquícios no seu humor, na sua percepção, tipo uma amargura, uma mágoa da vida, porque você não resolveu. Então isso impacta no seu humor diário, além de você não aprender com isso muitas vezes. Do tipo, eu tô me expondo a uma relação destrutiva, eu tenho uma carência que faz eu me expor dessa forma. Vai sim, Tati, vai ficar gravada. Ao invés de você perceber como você age nisso e você conseguir usar dessa dor para um crescimento ou para superá-la e ir para a vida mais leve, mais positiva. Vou deixar, pode deixar, Tati. Não, você
chama de fraqueza, de bobagem, de besteira. Você não tem tempo pra lidar com você mesma, né? Imagina, você não é tão importante na sua vida. Você precisa ser forte o tempo todo. Então isso é uma fraqueza. Bota isso lá pra debaixo do tapete. Bota isso pra debaixo do tapete. Isso me deixa amargurada no dia a dia. Às vezes as pessoas nem conseguem entender por que elas estão irritadas, por que elas estão amarguradas, porque tudo ela olha de forma negativa, pessimista. Não entende por quê? Mas tá lá. Só botando pra debaixo do tapete seus problemas, suas dores, né? Não entende por que daqui a pouco tá vivendo de exatamente a mesma coisa, o padrão, tá, gente? Então, a gente precisa olhar e se responsabilizar pelos nossos processos, porque a gente não tá mal-humorada, amargurada, aleatoriamente, e nem tá vivendo padrões pelo destino do tipo, o destino trouxe pra mim, né? Que é o que essa frase fala. O que você não enfrenta, você vive como destino. Você vive de novo e aí você fala, isso é o destino. Eu não tenho nada a ver com isso. É o destino que tá fazendo eu viver de novo isso. Não é o destino, gente. Você participa da sua história. Inclusive quando você decide não agir. O não envolvimento, ele também é uma decisão. E ele também impacta a sua história. Não ache, né, que a única coisa que te impacta é ações destrutivas. O abandono de coisas importantes, o não movimento em coisas importantes, é uma responsabilidade igual. Uma responsabilidade igual. Por exemplo, tem alguém aqui me desqualificando. E eu tô calada, submissa, passiva. Eu preciso olhar que eu tenho uma necessidade e que eu tenho o direito e que eu tenho uma responsabilidade sobre mim de colocar um limite. Aí eu não falo nada. Eu sou uma pessoa passiva. E aí essa pessoa me agride. E aí eu falo, não, eu vou mudar de lugar de emprego. Eu vou pra outro lugar. E aí tem outra pessoa com esse padrão. E as pessoas com esse padrão de agressão, de desqualificação com o outro, elas se atraem por pessoas passivas. Só existe um agressor se existe uma vítima. É claro, gente, que eu não tô falando aqui que isso é responsabilidade sua, do outro te agredir. Óbvio que não. Isso é uma destrutividade do outro, né? Dessas pessoas, assim, tem gente que é um tratozão mesmo, sabe? Agressivo pra caramba. Mas eu falo por mim. Eu, por muito tempo, não soube me proteger. E aquilo me machucava tanto. Eu ia pra casa tão destruída de não ter me protegido, de não ter me colocado, de não ter... Porque existia uma proibição em ser uma boa moça, uma boa menina e não poder ser dura e protetiva comigo nos momentos que precisavam. Porque eu tinha que ser o tempo todo agradável. E eu não sabia ser desagradável pra me proteger. E aí eu fui entendendo, né, que quando eu me submetia, me calava, isso às vezes me doía até mais do que o que o outro falava. Então eu fui entendendo como eu participava desse processo. E foi libertador me desenvolver nessa habilidade de poder me proteger. Colocar limites, né? Confrontar. Foi importantíssimo, porque isso me gerou uma autoestima que eu sou importante pra mim. Eu sou importante pra mim. Então, a não ação, né? Gente, é engraçado que eu vou longe, né? Eu vou... Aí volto, mas vocês estão entendendo, né? Direitinho. Então, esse não movimento, né? Quando a gente bota pra debaixo do tapete e não lida com as nossas questões, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, tá? A gente precisa começar a... Isso tudo é desconexão, tá, gente? Tudo que te leva pra um caminho distante da sua humanidade é uma desconexão, tá? Deixa eu ir nesses dois últimos aqui um pouquinho mais rápido. Número 4. Se sente culpado por dizer não e colocar limites. É exatamente isso que eu tava falando agora, né? Então, muitos são programados pra ser bonzinhos, pra ser agradáveis. Fantasiam que o seu valor está em agradar o outro. Mesmo que esse outro esteja ultrapassando seus limites. Mesmo que esse outro esteja te agredindo, né? Esteja ultrapassando seus limites. E às vezes isso nem é uma agressão. Às vezes você não fala nada e a pessoa acha que tá tudo bem. Do tipo, faz isso pra mim, ou me ajuda nisso, ou não. Você já tá se sentindo injustiçada, você já tá se sentindo não vista nas suas necessidades, nos seus... Mas você tá lá, caladinho. Isso é uma forma de autoagressão. Essa passividade perante das suas necessidades, perante a sua vida, perante as suas relações, é uma autoagressão. Então a gente precisa estar muito atento, né, a essa submissão e passividade na vida.
A gente precisa estar muito atento. Senão, constantemente a gente vai se sentir vítima das situações. Constantemente. A gente vai sentir que a gente é vítima das situações porque o outro deveria entender, porque o outro deveria perceber, porque o outro deveria levar em consideração, porque o outro, e você não age. Então, isso é uma forma de autopunição, né? De autoabandono, né? Que se torna uma autoagressão. Então, a gente precisa... muitas pessoas não falam porque tem medo de serem abandonadas, tem medo de serem rejeitadas. Então, muitas pessoas ficam passivas na vida por medo, por fantasia, né, de que o seu limite faria o outro abandoná-la. E isso é basicamente a fantasia da boa moça, do bom moço, né, do seja agradável. Só que uma relação saudável, uma vivência saudável, tem que caber você inteira. Não só na parte boa. Não só na parte que você é agradável. Se uma relação só cabe a parte que você é agradável, essa é uma relação tóxica. Essa é uma relação destrutiva. Ela tem que caber você inteiro. Ela tem que caber os seus limites. Ela tem que caber as suas frustrações. Tem que caber aquilo que te faz mal. Tem que caber. Nem que seja pra aquilo ser debatido, conversado, avaliado. Os dois colocarem seus pontos de vista. Reorganizado, ajustado. Relações são feitas de acordos, né? Que seja feita acordos. Mas quando você não se sente vista numa situação, eu quero que você pergunte: eu estou me colocando? Ou eu não estou sendo vista simplesmente porque eu tenho medo de me colocar e tenho medo de ser abandonada, rejeitada por isso? Tá? Essa falta de presença na vida gera muita dor. Porque isso é uma falta de presença, é você não ocupando o seu espaço na vida. Então a gente tem que estar muito atento a essa falta de presença na vida. A passividade, a submissão, ela é uma falta de presença. Ela é também uma desconexão. Porque você está muito preocupado no que é importante pro outro e pouco preocupado com o que é importante para você. Ou você coloca o outro como causador de todas as suas dores, sem perceber que a sua passividade diz diariamente para você que você não é importante. As nossas ações comunicam pra gente e pro outro. Quando a gente se protege, o outro entende. Essa pessoa tem limite. Essa pessoa se protege. Essa pessoa se gosta. Isso é um entendimento inconsciente. Pensa agora em uma pessoa que você olha e você sente que aquela pessoa tem uma boa autoestima, que ela se gosta, que ela se protege, que ela é autoconfiante. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa, ela tá ativa na vida dela, ela tá presente na vida dela, ela exerce ativamente o lugar dela. Agora, a pessoa que tá passiva, a pessoa que tá submissa, é uma pessoa que tá desconectada de si. E aí, muitas vezes, ela se vitimiza porque ela não se responsabiliza de como ela vive esse processo. E ela vai ser vítima nessa situação, na outra situação, na outra situação, na outra. É aquilo que eu falei. O que você não enfrenta, você vive como destino. Tá? Então a gente tem que estar muito atento a essa regra de amor. Você só vai ser amada se você for sempre agradável. Essa regra de amor te tira da sua própria vida, faz você não ocupar o seu espaço. Né? A gente precisa saber o momento de ser amoroso, de ser... Isso é um valor pessoal. Eu quero ser uma pessoa do bem, amorosa, simpática, empática, nananã. Mas você tem que saber o momento de você se proteger, de você dar a sua opinião, de você ocupar o seu espaço. Não é equilíbrio, tá? E por último, gente, pessoas que não pedem ajuda, que querem dar conta de tudo sozinho, que fantasiam, né, que isso é fraqueza, que isso é besteira, que não precisa pedir ajuda. Então, esse é um dos grandes motivos das pessoas chegarem adoecidas, né, dentro da terapia. Porque estão ali, né, com sinais e necessidades que elas mesmas não conseguem resolver, que elas mesmas não conseguem lidar, porque é natural. A gente não vai conseguir ter consciência de tudo sozinho e trabalhar tudo sozinho. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um suporte. E aí a pessoa fica se abandonando, porque tem que ser forte, porque tem que ter conta de tudo sozinho, e vai até adoecer. Até não, de fato, não dá conta mais. E aí, quando ela não dá conta mais, ela já tá doente. Né? Seja em busca de uma terapia, seja em busca de uma dinâmica. Eu falei disso,
né? Na live que eu falei sobre controle. Quando você tenta controlar tudo, você se torna centralizadora. E ser centralizador, gente, é algo extremamente destrutivo. Tem gente que quer dar conta de todas as demandas do filho sozinho, quer dar conta de todas as demandas do trabalho sozinho, da casa sozinha, não vai dar certo. Você vai ficar sobrecarregada, irritada, destrutiva. Então, essa é uma das grandes habilidades humanas. É a gente conseguir ter ajuda. Buscar ajuda é uma grande habilidade e é o que faz a gente, enquanto sociedade, crescer e ser melhor. Se você, por exemplo, tá com uma questão de saúde, você não vai ficar com receio de ir no médico, apesar que tem gente que é tão assim que não vai pro médico. Tem gente que demora pra ir buscar um médico. Mas talvez culturalmente, como não é entendido tanto como um pedido de ajuda, né, essa pessoa vai pro médico. Né? Muitas pessoas, quando estão ali com uma dor física, vão pro médico. Né? Então, busca essa ajuda. Isso é uma das coisas que fazem a gente crescer. Agora, se uma pessoa tá ali, começando a vida profissional, e ela busca um mentor, busca ajuda, ela usa da experiência de uma pessoa que já tá ali nesse processo há mais tempo para usufruir no seu próprio processo. Será que isso ajuda ou atrapalha? Será que se ela fosse sozinha, não preciso de ninguém, quantas vezes ela ia ter que errar para conseguir chegar lá? Será que não seria um processo muito melhor ter alguém ali como mentor te ajudando? Com certeza. Com certeza. Você tá com um monte de tarefas. Ao invés de você tentar dar conta de tudo isso sozinha, você ter pessoas ali te dando suporte, te ajudando, para que você faça o que é essencial, o que é realmente importante, aquilo que só você pode fazer. Não é melhor? Tem gente que tá no trabalho e não gosta, não consegue ter equipe. Que quer ser só eu-equipe, né? Que a gente fala. Que não consegue ter equipe, porque tá sempre centralizando. Isso faz ela sair do contato daquilo que é realmente importante. Porque se ela tá ali como líder, com conhecimento que só ela tem sobre algo específico, ela deveria se concentrar naquilo. E aprender a compartilhar, pedir ajuda, ter suporte. Isso é que faz uma empresa crescer, né? A sociedade crescer, a gente crescer mais rápido. É a gente poder usufruir, né, das nossas conexões. Entende? Muitas pessoas fantasiam que dar conta sozinho é o que vai trazer valor pra ela. E, gente, isso é falta de inteligência emocional. Emocionalmente, isso é uma burrice. Isso é, na verdade, insegurança. Por isso você quer dar conta de tudo sozinho, porque você é inseguro. Porque você tem medo de, no momento que você não for mais necessário, do tipo, as pessoas não dependem de mim, isso daqui não depende de mim, a sua fantasia é, eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado, não vão precisar mais de mim. Por isso você quer ser insubstituível e dar conta de tudo. A preço de uma autoagressão, né? A preço de se adoecer. Então você precisa, na verdade, ressignificar essa dor, que faz você sempre achar que se você não for necessário, se você não for útil, se você não der conta de tudo, você vai ser abandonado. Você vai ser abandonada. Tá bem, gente? Então, esses são 5 sinais, tá? Eu quero que vocês identifiquem aí no papel, né? Escrevam aí pra vocês, né? Como a Fê perguntou lá no início da live. Dri, como que a gente muda isso? A gente primeiro precisa ter consciência e estar atento no nosso dia a dia. Buscar sair da nossa zona de conforto, buscar ter novas atitudes, desenvolver novas habilidades, para que a gente possa estar mais saudável, mais conectado com a nossa humanidade, né? Mais inteligente emocionalmente, que é a contramão, né, dessas alienações, desse seja forte, desse seja perfeito, desse seja sempre agradável. Então, sempre tá se sentindo insuficiente, sempre com a fantasia de que deveria ter feito mais e mais, né? Então, tá sempre se agredindo e olhando para suas necessidades e emoções como inconvenientes, como problemas na sua vida prática e produtiva. Número 2, fica dias se punindo por falhas pequenas, né? Então, falhas pequenas são o suficiente para a pessoa ficar ali se agredindo, né? Porque ela deveria ter sido perfeita em tudo que ela faz. E aí uma falha faz ela ter que lidar com a humanidade dela, ela fica extremamente descompensada com isso. Então, fica ali se punindo, se punindo, se punindo. 3, chama suas emoções e necessidades de bobagem, desqualifica suas necessidades.
4. Se sente culpada por dizer não, colocar limites, tem medo de ser abandonada, rejeitada e acaba então não ocupando um lugar na sua vida, sendo passiva na sua vida. E 5, não pede ajuda, quer dar conta de tudo sozinho, é centralizador, tem medo de ser desnecessário. Acha que no momento que não for necessário, vai ser rejeitado, abandonado, enfim. E por isso quer ser centralizador. Tá, gente? Essas são 5 formas de alienação da sua humanidade, de dureza, de rigidez, de autoagressão, que ajudam no processo de ansiedade. Que a gente precisa mudar essa cultura. Tudo isso daqui é a gente distante da inteligência emocional. Tá? Tudo que coloca a gente longe da nossa humanidade, né, está contra a inteligência emocional. Tudo que faz a gente se conectar à nossa humanidade deixa a gente mais hábil, mais prático, com mais soluções, com mais conexão, com mais cuidado. E aí a gente entende que parar aquele momento para olhar para aquilo faz a gente ser muito mais produtivo a médio e longo prazo do que tentar esconder e fugir daquilo. Tá bom, gente? Então essa live de hoje vai ficar gravada, tá? Obrigada pela presença de todos, né? Foi uma live como as outras, né, que estão acontecendo. Eu não tô conseguindo deixar muito organizado no sentido de um horário fixo, né? Mas esse horário ficou legal, eu gostei. Então provavelmente eu vou aparecer mais aqui 7h30 da manhã, tá bom? Então estamos 1 hora fazendo live. Quem quiser, tá, gente? Quem chegou depois e quer ver mais do tema, essa live vai ficar salva, tá bom? Um beijo, queridos. Ótimo dia. Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Deixa também nos comentários dessa live, gente, qual desses 5 sinais aqui você se identificou, tá bom? Um beijo, Bela. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Que bom que você gostou do horário. Vou repetir, então.